Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar agora a nossa live de hoje, live de quinta-feira. E eu quero te dar as boas-vindas ao lado B, ao lado bom da ansiedade. Eu sei que parece contraintuitivo falar no lado bom da ansiedade, mas sim, ele existe. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje. E eu sei que se você utilizar toda essa energia, porque é só uma questão de mudar essa chave, mudar a direção para onde você está levando a sua ansiedade, você vai não só mantê-la sob controle, mas principalmente usar essa energia que ela gera a seu favor. Ou seja, para conquistar aquilo que você deseja enquanto objetivo, né? Para atingir os seus resultados, é só uma mudança de chave. Você está a um interruptor entre utilizar a ansiedade para o bem ou utilizar a ansiedade para o mal. Tá? Então, nesse momento, eu te convido a vir comigo, né, nessa jornada de hoje, para entender o que você precisa fazer para justamente manter a ansiedade no lado positivo e assim conseguir conquistar, né, tudo que você deseja. Hoje a gente vai começar sem mais delongas, né? Direto ao ponto, nesse assunto que vocês escolheram, né? E não me estranha o fato de vocês terem escolhido, já que a gente sabe por pesquisa que todos os dias nós tomamos em média 35 mil decisões. E em um estudo, né? Annie Ducking, no seu livro, esqueci o nome do livro, How to Decide, ela descobriu que nós gastamos em média, todos os dias, 150 minutos para decidir o que nós vamos comer. De 90 a 115 minutos para decidir o que a gente vai vestir. E 50 minutos para decidir o que a gente vai assistir na Netflix, por exemplo. É muito tempo perdido, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui como a gente pode controlar essa ansiedade, tomar decisões melhores, fazer escolhas mais assertivas e mais rápidas. Estão comigo? Então vamos lá. Eu sou Patrícia Z, para quem ainda não me conhece, sou uma curiosa, antes de mais nada, sou psicóloga há 25 anos e há 10 anos sou uma ansiosa remissiva, em remissão. E eu quero compartilhar com vocês todas essas técnicas que ao longo desses 10 anos eu construí e transformei num método. Tá? Então eu convido você a conhecer esse outro lado da ansiedade, a entender que sim, ela é benéfica, como o medo, ela tem uma função essencial. A gente vai falar bastante disso hoje. Combinado? Então vamos lá. Quando a ansiedade está fora do controle, quando você não domina a ansiedade, mas sim ela está te dominando, ela interfere diretamente no nosso processo decisório. Por quê? Porque a ansiedade está sempre buscando a opção mais segura. Boa noite! Bem-vinda! Acho que é agir, é agir. Ela está sempre buscando a opção mais segura. É isso que o seu cérebro está atrás. E a ansiedade, o papel dela é esse. Como posso deixar você mais seguro nessa situação? Só que lembra que tudo isso acontece porque o nosso cérebro reptiliano, antiguinho, né? Ele tinha que tomar decisões muito rápidas, muito precisas, numa situação de vida ou morte. Nós já não estamos mais neste cenário. Então, a gente pode sim e deve modificar esse processo agora e começar a mostrar para o cérebro que opções diferentes, novas, não necessariamente são inseguras, não necessariamente vão nos colocar em perigo, tá? Esse é o nosso papel, ok? Então, na pesquisa publicada no The Journal of Neuroscience, explica que a ansiedade, ela ativa no cérebro algumas áreas e desativa áreas importantes nesse processo de tomada de decisão. Uma área que quando a ansiedade está excessiva e no lado A, né, no lado não tão legal dela, é o córtex pré-frontal. Ela desativa. E por que essa área é tão importante?
Porque é ela quem controla o nosso processo racional. Então é como se ela deixasse as emoções tomarem conta da gente. E aí, sobre emoção, já dizia um antigo filósofo, não há como tomar decisões racionais, né? A razão ela não sobrevive ao excesso de emoções. Então, aqui o que a gente vai fazer é tentar trazer esse racional, reativar esta área e outras áreas do nosso cérebro para a gente justamente tomar decisões melhores. Em momentos decisivos, a gente conseguir sair da maneira que a gente espera, tá certo? Então, vamos lá. O que acontece? Essa enxurrada de emoções é o que faz com que pessoas que têm um temperamento fleumático, se você não sabe o seu temperamento, eu posso te mostrar qual é. É só você clicar no link que tem aqui embaixo na descrição, uma devolutiva, não tem custo para você. Você vai fazer o teste e ainda vai ter uma devolutiva comigo de 30 minutos, que eu vou te contar quem é você e o que significa, né? Ser fleumático, melancólico, colérico, sanguíneo. Então, nesse caso dessa enxurrada de emoções, justamente os fleumáticos, as pessoas fleumáticas, elas costumam nesse momento fugir, entra no processo de fuga, sabe? Rota pela direita. Qual é o primeiro caminho? Não vou olhar para isso, não vou tomar essa decisão, não vou pensar nisso agora. E aí a coisa só piora. Essa mesma força da ansiedade faz com que sanguíneas sejam impulsivas. Tomem decisões muito rápidas, mas normalmente se arrependam delas. Fazem com que coléricas, né, usem demasiadamente a agressividade para fazer essas escolhas, a irritabilidade, vão tomar escolhas na decisão do ódio, que cá entre nós não é a melhor coisa, né? E vai fazer com que melancólicas, né, congelem, não consigam nem agir como uma colérica atacando, impulsiva como a sanguínea, nem fugir, como é o caso da fleumática. Elas simplesmente congelam nesse momento, paralisam e perdem o time, inclusive, para tomar a decisão. Tá certo? Então, agora a gente vai entender como é que a gente equilibra, inclusive, isso dentro dos perfis que a gente tem. Tá? Então, primeira coisa que a gente precisa para nesse momento, né, do momento decisivo que eu tenho que tomar, fazer uma escolha, né, que às vezes não é uma decisão, mas é uma escolha, é entender que como a ansiedade, né, ela tá ali para trazer para o cérebro algo mais seguro, a primeira coisa que você precisa fazer é se colocar em segurança. E para isso a gente tem um mecanismo no nosso organismo maravilhoso, que é a respiração. Então, o poder da respiração vai fazer com que o seu pré-frontal volte aos poucos a trabalhar. Então, você vai simplesmente começar a fazer inspirações e expirações profundas, a acalmar o seu ritmo respiratório. Paty, mas eu tenho que tomar uma decisão ali. Pede um minutinho, só me dá um minuto. E aí, vai aos poucos tranquilizando o seu processo respiratório, para você tomar conta de você de novo. Baixar o processo ansiogênico e fazer com que o seu pré-frontal te ajude a tomar decisões melhores e mais acertadas. Num segundo momento, é o seguinte: seu cérebro precisa da opção mais segura, certo? É isso que ele busca, é para isso que a ansiedade vem. Então, vamos dar a ele essa opção mais segura. Como, Paty? Primeiro, se entendendo, se conhecendo. Se eu sou uma fleumática, o que me deixa mais seguro em qualquer opção, em qualquer possibilidade de decisão? Eu justamente consegui desenhar um processo de como isso vai acontecer, mesmo que seja no meu cérebro. Então, faça esse processo. Você tem 3 opções lá, tem 3 escolhas para fazer. Vou desenhar o processo de cabo a rabo aqui, como vai ser se eu tomar essa decisão. E a decisão 2, e a decisão 3. Isso vai deixar o seu cérebro mais seguro. Porque é a maneira como o fleumático pensa, como o fleumático funciona. Se você é uma sanguínea e puder adie, ao contrário da nossa fleumática, adie essa tomada de decisão. Se daqui a uma semana você quiser continuar com essa decisão, ok. Se não, você já sabe que não era a melhor opção. É para controlar a sua impulsividade. Coléricos, desacelerem, encontrem de novo o seu centro, façam respirações, no caso do colérico, mais aceleradas para jogar essa energia para fora, e depois uma boa inspiração, segurando por 7 tempos e soltando em 8, para desacelerar.
tirar as emoções do processo, né? Coléricos trabalham muito sobre pressão e sobre emoção, e aí acabam, né, entrando num processo acelerado no looping que não conseguem sair. Melancólicas, para se sentirem seguras, precisam de informação. Então, colha o maior número de informação possível sobre cada uma das opções que você tem para poder tomar a melhor decisão, mas se coloque um prazo. Aí eu tenho 1 hora para tomar o maior número possível de informações. Então, é o maior número possível de informações que cabem nessa 1 hora. E por que a melancólica tem que fazer isso? Porque senão ela passa congelada horas tentando colher informações e acaba não tomando a decisão no time correto. Ok? Então, essa é a segunda questão. A terceira é você usar a técnica Stop e See, que tem lá no S10, né? No meu programa, para te tirar da crise em menos de 10 minutos. A crise de ansiedade, de síndrome do pânico ou burnout. Então, como que funciona basicamente essa técnica? Né? Eu vou aqui mostrar mais ou menos como funciona, não vou entrar em detalhes porque ela é grande. Você vai, nesse momento, ao contrário do que se imagina, a maior parte de nós, quando os pensamentos negativos começam, as dúvidas em relação às opções que a gente vai tomar, aquele enxurrada emocional de pensamentos negativos, a gente costuma fazer o quê? A gente costuma querer evitar esses pensamentos. E é exatamente o contrário. A gente precisa confrontar esses pensamentos. É isso que vai fazer com que a gente consiga realmente sair do outro lado. Né? Então, como que eu confronto? Fazendo-se perguntas, questionando. Essa opção é tão ruim assim? Tem certeza? Isso que eu estou pensando é 100% verdadeiro? Tem alguma coisa, tem alguém que já tomou essa decisão, escolheu essa opção e se saiu bem? E você vai continuar se questionando cada vez que vier o pensamento negativo. E a pergunta mais importante: qual é o pior cenário que pode acontecer se eu me decidir por esta opção? Se eu fizer essa escolha? Essa pergunta é chave. Porque muitas vezes a gente fica sequestrada por esse, né, looping emocional. E como o racional não está funcionando, a gente não para pensar que talvez não seja tão ruim assim. E aqui, gente, vem a primeira beleza do lado bom da ansiedade. Para que a ansiedade existe? Né? Ela existe para montar para você, que é o que está acontecendo na sua cabeça agora, as possibilidades de cenários futuros. Só que ela está te dando algo que ainda vai acontecer. A beleza disso é você entender que o time agora é para que você possa entender as possibilidades, fazer uma escolha mais acertada, e você vai ter aquele período para ajustar essa decisão, para se preparar, para mudar esse cenário, para tornar esse cenário pior, do pior cenário, um cenário possível. Então, vamos pegar um exemplo? Imagina que você está lá pensando que se você, por exemplo, não aceitar no seu trabalho hoje a decisão que está sendo tomada de que cargos de confiança, como é o seu caso, vão ter que trabalhar mais 2 horas por dia, e aí você vai perder o cargo de confiança se você tiver. Isso é algo que está nos corredores, né? É o famoso boato, o rádio boato. E aí você fica, o rádio corredor, e você fica com aqueles pensamentos na sua cabeça, imaginando que, ai meu Deus, vou perder o emprego, como é que eu vou fazer? O que eu tenho que pagar? Para, questiona. Ok, se eu perder o emprego, o que de pior pode acontecer? É um atrás do outro. Ah, eu vou, em 3 meses, eu não tenho mais como pagar as contas. Se você não tiver como pagar as contas, qual é o pior cenário? Ah, eu tenho que pedir para morar na casa dos meus pais de novo. Se morar na casa dos seus pais, qual é o pior cenário? Ah, o pior cenário é que eu vou evoluir, né? Mas o que você pode fazer enquanto isso? Só que isso não aconteceu ainda, entende? Foi lá um boato que você ouviu. E aí os pensamentos negativos começaram. Então você tem um tempo, tem um time para se preparar para isso. Ou para ver se é tão ruim assim trabalhar 2 horas a mais. Ou será que eu gosto tanto assim do meu emprego? Será que nesse tempo que ainda não foi tomada a decisão, não é um momento para eu procurar um novo emprego enquanto eu ainda tenho este? Percebe? A ansiedade acabou de te dar tempo. É isso que eu quero que você perceba. Esse é o lado bom da ansiedade.
Ele está te dando uma possibilidade de vislumbrar o futuro, fazer escolhas melhores e se preparar para essas escolhas, inclusive as inevitáveis. Aquelas que realmente não tem como você tomar outra decisão. Mas você pode amenizar o cenário, você pode melhorar. Então, usando essa técnica, vai deixar o seu cérebro mais seguro, porque ele vai perceber que aquelas ameaças gigantes que estavam antes dominadas na sua cabecinha por causa dos pensamentos negativos, de repente não são tão reais, não são tão feias, e aí ele vai acalmar e o seu racional vai voltar. Lembra que o nosso ponto, a nossa âncora aqui é fazer o seu racional voltar. Tá? Depois que você fizer essa técnica do E-Stop, você também pode fazer uma outra técnica que é agir como se você já tivesse tomado a decisão. Então, se você tem um tempinho para tomar essa decisão, Patrícia, eu tenho até o final de hoje para tomar essa decisão. Ok, pega uma hora para viver como se tivesse tomado a decisão, a opção 1. Outra hora para viver como se tivesse tomado a opção 2. Então, imagina mesmo, cria um cenário na sua cabeça de você vivendo na opção 1, você vivendo na opção 2, você vivendo na opção 3. Tá? E aí, a partir disso, o seu cérebro vai reconhecer essas opções, inclusive aquelas que inicialmente ele não achava tão seguras, como familiares. Isso vai trazer o que para ele? Segurança. Vai ficar mais fácil de você tomar essa decisão, tá? Então, essa é a nossa quarta, né, técnica aqui. A nossa quinta técnica aqui é exatamente você se libertar. Não existe decisão errada na vida. Quantas vezes você já falou isso? Eu acho que tomei uma decisão errada. Eu devia ter seguido por tal caminho. Porque imagina assim, ó, você está dirigindo de carro para um determinado destino e aparece o seu Google Maps sai do ar e aparece uma bifurcação. Você tem o caminho da direita ou o caminho da esquerda e você não sabe qual tomar. E aí você decide na hora ir pelo caminho da direita. Se você estiver nesse caminho da direita há um tempinho e perceber que está demorando muito, ou que ele não é bom, que é de cascalho, que a estrada não está legal, o que te impede de voltar e tomar o caminho da esquerda? É a mesma coisa. Você não tem decisões ruins, decisões erradas. São só escolhas. E se essa escolha que você fez agora não for a melhor, dá tempo de você fazer uma nova escolha. Eu fiz 8 escolhas diferentes ao longo da minha vida. Eu vou fazer 54 agora em outubro. Da minha profissão. E todas elas tiveram aspectos positivos e negativos. Se em algum momento eu tivesse me arrependido de alguma delas, voltaria atrás. Então lembra, se liberta disso. É só uma decisão. É só uma possibilidade que você escolheu. Mas as outras possibilidades não sumiram. Você ainda pode voltar, se não quiser essa, se essa não estiver agradável, e fazer a sua nova história. Começar tudo de novo. Quanto mais você se lembrar disso, mais calma você vai ficar, mais segura você vai ficar e melhores decisões você vai tomar, tá? Então, liberte-se. Não existe escolha errada, ok? Nossa próxima técnica, sexta técnica, comece o seu diário de bordo. Eu adoro essa, quero ver aqui vocês dizendo que vão fazer, tá? O que é o diário de bordo das suas decisões? Ao final do seu dia, já começa hoje, tá? Você vai escrever todas as decisões que você teve que tomar. Das mais simples, como escolher sua roupa para hoje, o que você vai comer, que caminho você vai tomar para ir até o lugar que você tem que ir. E aí você vai avaliar. Então vamos lá, anota aí. Você vai escrever quais foram as decisões mais fáceis que tomei hoje. Vai escrever todas elas. E as mais difíceis, quais foram? Com base nas mais difíceis, eu estava sob pressão quando tomei essa decisão difícil? A opinião dos outros teve algum impacto nisso? Quais foram os resultados? Eu esperava que resultados e obtive que resultados dessa decisão? Qual foi o pior cenário que eu enfrentei? Para que isso, Patrícia? Você vai escrever todos os dias nesse diário de bordo. Vai avaliar as suas decisões todos os dias. E ao avaliar essas decisões todos os dias, você vai poder criar um padrão, perceber um padrão de tomada de decisão.
Pode ser um padrão perfeccionista, as decisões foram difíceis porque eu queria o máximo de qualidade. Pode ser um padrão impulsivo, eu tomei as decisões rápido demais, não percebi que tinham outras questões que eu teria que avaliar. Pode ser que você venha utilizando um padrão inseguro, né, de não acreditar em você, de colocar o peso maior nos outros. Quando a gente verifica qual é o padrão, fica muito mais fácil de mudá-lo. Porque o pior é você não entender como que o seu cérebro funciona. Quando você entende exatamente como ele funciona, começa a ficar bem mais fácil. Porque agora é só entender quais são os pauzinhos, né, as cordinhas que você vai ter que mexer. Então, faz esse compromisso comigo hoje, tá? Começa esse diário de bordo das decisões e me conta depois, lá no Instagram ou aqui nos comentários, como que tá sendo para você descobrir o seu padrão. Qual é o seu padrão? Tá? Próxima técnica, treine a acelerar as suas decisões. Isso não para a sanguínea, tá? Mas principalmente para fleumáticas e melancólicas. Como que a gente treina a acelerar? Logicamente, em decisões mais simples que não vão causar nenhum dano para você. Pode ser a decisão do que comer, do que vestir, para onde ir, decisões fáceis que você toma no dia a dia, tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai testar essas decisões. Então, você vai tentar tomar decisões mais rápidas. Primeiro você vai fazer uma observação, quanto tempo eu demoro? Será que eu demoro... Eu fiquei pensando, gente, será que eu demoro 150 minutos? São horas para decidir o que eu vou comer? Eu achei que eu não demoro tanto tempo, mas tudo bem que eu sou colérica sanguínea, né? Eu sou das rapidinhas, mas realmente eu me arrependo às vezes do que eu decidi comer. Então, primeiro faz uma análise, começa a anotar mesmo, a cronometrar quanto tempo você demora para tomar as decisões. E aí depois você vai começar a fazer um processo de usar menos tempo para tomar essa decisão. Mesmo melancólico que você não tenha todas as informações. Mesmo que dona fleumática você não tenha o processo todo montado na sua cabeça. Para essas coisas do dia a dia que não vão trazer nenhum mal, nenhum malefício real, comece a fazer esse processo. Oi, Lu, bem-vinda. Tá? Comece a fazer esse processo de tomar essas decisões de forma mais rápida. Por quê? O que você faz no micro, reage no macro. O que você faz quando você acelera pequenas decisões, você mostra para o seu cérebro que não houve nenhum dano colateral em você tomar decisões mais rápidas. Então, lembra, qual é o papel dele? Escolher opções mais seguras. Se eu estou seguro tomando decisões mais rápidas, no momento decisivo, tomarei decisões mais rápidas. Diminuirei o número de escolhas para eu poder justamente decidir com mais segurança e mais rapidamente. Tá? A oitava e última, tem uma dica extra, técnica que eu tenho para passar para vocês, é experimentar, fazer, aprender algo novo e diferente todos os dias. Para que isso? Qualquer coisa nova. Por exemplo, sempre faço carne moída do mesmo jeito. Ou faço rocambole de carne moída, ou faço a carne moída para colocar como recheio, ou para comer sozinha. Como eu posso aprender a fazer carne moída, de um prato com carne moída diferente? Aí você vai lá pro YouTube, para onde você estiver, e vai fazer essa carne moída diferente. Tá? Dando um exemplo aqui. Então, pode ser isso, pode ser fazer o inverta-se com a minha amiga aqui, Gi, que está aqui, do Acro Universe, né? Que é justamente uma coisa totalmente diferente, ficar de cabeça para baixo, apoiado só sobre os braços. É uma maneira que você tem, né, de experimentar algo diferente. Pode ser, nunca fiz mergulho, vou fazer mergulho. Hoje vou tentar um caminho totalmente diferente. Aprenda algo novo. Vou ler numa outra língua, a gente já vai ver a importância disso. Vou baixar aqui um aplicativo para aprender outra língua. Tente aprender sempre... aprender e a vivenciar coisas novas, desafios todos os dias. Por quê? Porque ao se desafiar, olha, presta bem atenção nisso, ao mostrar coisas novas, diferentes, inusitadas para o seu cérebro, você acostuma o seu cérebro com o novo. Ele vai ter menor resistência à mudança e vai ajudar a manter o racional durante a tomada de decisão. Porque ele vai se sentir seguro, ele está acostumado com possibilidades diferentes. E a dica extra é justamente, se você já fala uma outra língua, inglês, espanhol, italiano, francês, enfim, quando estiver no momento de decisão,
pense as possibilidades, as escolhas nessa outra língua. Por quê? Quando a gente fala outra língua, a gente ativa outras áreas do cérebro. Então, ajuda a deixar o seu cérebro mais capacitado para tomar decisões melhores. Espero que vocês tenham gostado, né? Essa é uma live rápida, porque afinal de contas é para tomar decisões de maneira mais acertada, mantendo a ansiedade sob controle. Se você quiser conhecer, né, não só a técnica Stop e See que a gente falou hoje, mas um amaranhado lá, uma caixa de ferramentas para controlar a sua ansiedade, sair do outro lado. Aqui embaixo, na descrição, tem o programa S10, que para você que está na live hoje, eu deixei no preço que ainda estava diferenciado, a R$ 97,00. Se você quiser conhecer, é só clicar aqui embaixo para conhecer técnicas que vão te manter não apenas afastados da crise de ansiedade, mas te possibilitando tomar decisões melhores. Foi um prazer ter vocês aqui. Semana que vem a gente não vai fazer a live, porque é véspera de feriado, então na outra a gente tem live. Por favor, coloque aqui nos comentários do vídeo, né? Não aqui no chat, qual é o tema que você gostaria que eu abordasse, falando sobre ansiedade, burnout, síndrome do pânico, né? E outras questões que vocês possam ter interesse, tá bom? Até outra semana, então. Beijos!